Bom dia, pessoal. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Meu nome é Aline Eckel, nesse fórum tão importante para a América Latina. É uma honra poder apresentar aqui Shopper num evento de tanta grandiosidade, né? Como já foi mencionado, o case que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês é do Compra Certa, que é uma das empresas da Whirlpool, um clube exclusivo de compras que vende marcas como Consul, Brastemp, KitchenAid e outras marcas. E o case que a gente vai falar hoje para vocês é de como uma pequena melhoria na jornada do consumidor pode gerar um impacto tão relevante no e-commerce. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui para vocês também alguns dados do setor de eletrodomésticos, né? A categoria de eletrodoméstico foi uma das que mais cresceu no e-commerce no ano de 2020 comparado a 2019, segundo a pesquisa do Ibit Nielsen. Isso porque as pessoas ficaram mais em casa e todo mundo viu a necessidade, de fato, de comprar mais eletrodomésticos. Quem não conhece alguém que resolveu comprar uma televisão maior, trocar a máquina de lavar, comprar uma nova máquina de louça? Com isso, a gente vê um crescimento muito expressivo no setor. Além disso, o setor é um dos que tem o ticket médio mais alto no mercado, o que é um KPI super relevante para o varejo, né? Cerca de R$ 1.600, ficando atrás apenas de telefonia. Por ser um ticket médio tão alto, o que é muito importante no site é que, de fato, haja muita segurança na informação e também muita credibilidade. Com isso, é muito importante todas as especificações, todo o detalhamento do produto, né? E um outro fator super importante também do setor é que, segundo uma pesquisa do SEMrush sobre o comportamento dos brasileiros online, verificou-se que a terceira categoria mais buscada nos 100 maiores e-commerce do Brasil é justamente eletrodomésticos. Com isso, o que a gente percebe? Que existe uma demanda muito grande para eletrodomésticos, principalmente no mundo online atualmente, e o grande desafio é como transformar esses visitantes em compradores. E aí eu trouxe alguns números aqui importantes sobre usabilidade, né? Porque, assim, hoje é muito importante que o consumidor tenha uma jornada extremamente fluida, que o site seja muito fácil e muito eficiente. E aí, tem uma pesquisa aqui de usuários do Instituto Baymard que mostra, né, alguns dados relevantes sobre usabilidade, que 60% dos usuários, eles optam pela navegação como a primeira estratégia de exploração do site quando eles querem comprar algumas coisas. Por isso, é muito importante que cada vez mais seja muito fácil de você encontrar esse produto, né? Existem algumas estratégias como o Search Engine Type, alguns filtros, o uso de breadcrumbs para facilitar isso. 35% também dos usuários falam que é melhor as informações online do que realmente no mundo físico. Principalmente no ticket médio tão elevado de eletrodoméstico, é muito importante que haja todos os detalhes desses produtos, né? E antes, até quando as pessoas não estavam podendo ir na loja ver, a relevância das fotos é algo muito significativo. E até ter o vídeo de funcionamento desses eletrodomésticos, né? Isso passa muita credibilidade também para o usuário. E um dos maiores desafios hoje do e-commerce é justamente a taxa de abandono da página, né? No carrinho e no checkout, que é cerca de 69%. Às vezes porque o usuário não encontra a variedade de pagamento que ele estava buscando, ou por uma falta de facilidade no layout do checkout. Com tantos desafios de usabilidade, foi um dos motivadores da Compra Certa nos procurar, para que a gente pudesse fazer uma análise bastante completa de toda a jornada do consumidor. E como é que a gente faz isso, né? Nós somos uma empresa especializada em usabilidade, que tem uma metodologia própria e única. A gente criou 217 critérios que avalia toda a jornada do consumidor em 8 áreas de conhecimento, como Customer Service, SEO, Performance Web, carrinho checkout, Omnichannel, política de compra, navegação, conteúdo e personalização. Depois que a gente apresentou esse relatório muito completo para o Compra Certa, com algumas áreas de melhorias do site, com as sugestões de alguns critérios que poderiam ser implementados, e também o que estava bom, trazendo algumas evidências e best practices do mercado, eles resolveram fazer o teste de um dos critérios. E agora eu vou passar aqui a palavra para a Gabriela, que estava à frente desse projeto, para ela poder entrar no detalhe de como é que foi esse teste. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela. É um prazer estar hoje aqui falando com vocês. Então, eu vou começar contando um pouquinho quais foram as motivações, né, do Compra Certa para essa análise. Então, por que a Shopper fez essa imersão dentro do site do Compra Certa, analisou aspectos, né, como a Aline falou, de usabilidade, navegação, de produtos, e como que a gente chegou em algumas oportunidades para melhorias dentro do site do Compra Certa.
Então, a primeira motivação foi, de fato, detectar algumas oportunidades que no dia a dia não são detectadas, ou por não ser prioridade dentro do roadmap da companhia, ou por muitas vezes já ter um olhar, né, viciado das pessoas que trabalham com o site, de estar sempre vendo os mesmos pontos e não conseguir, muitas vezes, se tocar de alguns aspectos, ou enfim, de perceber alguns aspectos novos que podem melhorar isso, e muitas vezes não serem prioridade por serem pequenos detalhes, mas que fazem diferença, tem fácil aplicação. Além disso, a Shopper, por analisar vários sites do mesmo segmento, acaba tendo o know-how das melhores práticas e o que está sendo implementado dentro desse mercado. Então, essas foram as motivações para o Compra Certa, né? Ter essa análise da Shopper no site, essa imersão, e com isso a gente conseguiu sugerir alguns aspectos de melhoria. Então, dando um pouquinho de contexto desse caso em especial do Compra Certa, da Whirlpool, começando falando do impacto de um clique na jornada do usuário do site. Então, a gente sabe que hoje em dia, quanto mais prático, mais fácil é a jornada para o usuário, mais chance dele concluir uma venda, dele de fato fazer uma transação, porque a jornada precisa ser fluida. E nesse case, a gente conseguiu comprovar isso. Como impacto, ele pode fazer uma modificação bem grande e ele pode ser muito mais claro para o usuário. Além disso, a exposição dos SKUs na PDP, né, na página de produto. Então, é importantíssimo que na página de produto tenha o máximo de informações possíveis sobre o produto. E, além disso, ter de fato qual é a variação de SKUs que tem nesse produto. Então, quais são as variações de cores, quais são as variações de tamanhos, nesse caso do eletrodoméstico, de voltagens. Por quê? Com isso, o cliente ele consegue, de fato, entender quais são as opções do produto que existe e ele já consegue adicionar no carrinho. Ele não tem a necessidade de retornar à página de categoria, à página de lista, para procurar um novo produto que se adeque às especificações que ele deseja. Muitas vezes, dentro da página de produto, se ele não vê que existe uma outra cor, um outro tamanho, ele pode ter a opinião de que no site não é possível, não existe essa opção. E com isso ele acaba dando um bounce rate e procurar isso num site de um concorrente. Então, esse é um dos pontos, né? Essa relevância da exposição da SKU na PDP. E um outro aspecto, falando de fato do eletrodoméstico, né? Do segmento de eletrodoméstico, 100% dos produtos de eletrodoméstico no site do Compra Certa, eles têm a necessidade de escolher o SKU de voltagem, ou seja, 610, 220 volts, para fazer adição no carrinho. Não é possível o cliente adicionar o produto no carrinho sem decidir pela voltagem. Então, isso impacta, de fato, todos os produtos dentro da linha branca, né? Então, com esse contexto dado, né, sobre o Compra Certa, sobre esse case, depois da análise da Shopper em 217 critérios, a gente viu um aspecto super relevante dentro do mercado, né, de eletrodoméstico, que era a questão de utilizar o Radio Button ao invés da lista de seleção para você escolher o SKU. Então, o que isso significa? A lista de seleção, você tem a necessidade de primeiro apertar na seta para ela abrir a lista, para depois você escolher a voltagem, escolher 610 ou 220 volts. Com o Radio Button, você já pula um dos cliques, você já seleciona diretamente se é o 110 ou 220. Além disso, a informação já fica exposta, né? Então, já está clara, não precisa de algum clique para expor isso. E aí, quais seriam os objetivos desse estudo, né? Encorajar, de fato, o cliente a adicionar o produto no carrinho. Então, com a informação mais bem exposta, ele fica mais encorajado de adicionar esse produto no carrinho? Então, a pergunta que a gente quis responder é qual é o impactante, de fato, esse display de SKU, que é um detalhe dentro do site, dentro da página de produto, e quanto que isso é impactante para o usuário. E aí a hipótese que a gente trouxe, que a gente quis provar, ao deixar todas as variações de SKU à mostra, o usuário se sente mais confortável para escolher, ele vai ter mais segurança da informação e, consequentemente, o site vai vender mais, vai converter mais. Então, vou contar um pouquinho como que foi feito esse experimento, né? A primeira metodologia utilizada foi de teste AB, então foi utilizada em todas as páginas de produto, em todo o site, do dia 24 de junho até o dia 2 de julho. Então, rodou por uma semana esse teste AB, tendo 50% da audiência. As métricas, né, que foram atreladas a esse estudo foi de transação
principalmente, e, por consequência, a receita, né, que poderia acabar impactando. E quais são os riscos desse estudo? Como a escolha do SKU, como eu falei anteriormente, é obrigatória nas páginas de produto de eletrodoméstico, isso poderia acabar impactando, porque uma implementação que pudesse ter algum tipo de bug ou um teste que não fosse bem sucedido, isso poderia, de fato, impactar nas vendas do site da Compra Certa. Então, aqui eu trago para vocês o exemplo, né? Do lado esquerdo, a gente tem o grupo de controle, que ficou com 50% da audiência, que é como era feito antigamente. Então, aqui você vê que na hora da escolha da voltagem, você tem uma setinha, né, para selecionar, e aí depois você vê 110 e 220 volts, então você acaba tendo que fazer 2 cliques. E do lado direito, você tem aqui a variante. Então, você consegue ver nessa opção que você já tem o Radio Button, que você consegue selecionar direto se é o 110 ou 220 volts. Com isso, a informação está mais clara e você diminui um dos cliques. E aí a pergunta que fica, né? Quais resultados a gente teve, então, desse teste? Então, foi um resultado super impactante, 7,9%, praticamente 8% de aumento na taxa de conversão nesses produtos, 5,6% de aumento no número de transação do produto e 4,9% de aumento da receita por sessão. Então, muitas vezes, a gente tem detalhes no site, né, que a gente consegue implementar com uma facilidade e a gente já consegue, de fato, visualizar um impacto relevante nas vendas. Então, aqui a gente trouxe um depoimento do Guilherme Farinelli, diretor de D2C and Ecosystem da Whirlpool. Ele falou, após a implementação, vimos um aumento de aproximadamente 8% das vendas na PDP para a linha branca, melhorando a experiência do consumidor na compra de um eletrodoméstico. O projeto foi implementado internamente pela nossa squad de projetos ágeis, através de um teste AB e no conceito de melhoria contínua. Está sendo uma parceria incrível trabalhar com o time Shopper, que vem demonstrando um excelente resultado. Então, de fato, foi um resultado muito legal e trabalhar com o time da Whirlpool também foi super maneiro, eles foram muito parceiros. Então, a gente conseguiu, com apenas um dos critérios, né, dos 217 testando, já ter um resultado impactante. E agora eu vou passar para a Aline para ela finalizar. Bom, pessoal, incrível, né? Como vocês puderam ver, realmente o poder de um clique, né? O como fácil você faz a jornada ficar e como melhor fica a experiência do usuário. Eu queria parabenizar o pessoal da Whirlpool pelo resultado maravilhoso, né? Pelo esse teste também, toda a equipe do Shopper. E queria convidar todos vocês, que, caso queiram entender um pouco mais dessa metodologia, como são esses 217 critérios, como é que a gente faz essas áreas de conhecimento, tem aqui um QR Code do nosso relatório completo, onde você pode entender um pouco mais. A gente também tem um relatório personalizado, que foi justamente o que a gente fez para o Whirlpool, que é um guia completo de como vocês podem priorizar e ter alguns quick wins direto no seu roadmap. Está aí o nosso contato, fico à disposição para a gente dar uma continuidade para essa conversa e para tirar qualquer dúvida de vocês. Mais uma vez, obrigado, e é um prazer estar aqui nesse fórum do e-commerce. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!